Fala galera, análise de São Paulo 3, Grêmio 0, pela 28ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelo comportamento das equipes na partida, o São Paulo entrou num 4-2-3-1 e o Grêmio num 5-3-2. Quando a gente olha aqui para a distribuição média dos jogadores em campo, a gente percebe aí um equilíbrio entre as equipes, né? Não parece aqui, olhando para essa distribuição, que tem uma equipe que jogou mais em cima da outra. Talvez o São Paulo tenha um pouco mais de jogadores aqui, um pouco para frente da linha do meio de campo, que mostraria aí um leve domínio do São Paulo em relação ao Grêmio, né? Pressionando o Grêmio contra o seu campo defensivo. Quando a gente olha para a concentração das jogadas, a gente vê que o São Paulo concentrou 46% das suas jogadas no meio de campo e 33% no campo de ataque. Já o Grêmio concentrou 41% das suas jogadas no meio de campo, então um pouco menos do que o São Paulo, e 31% no seu campo de ataque, também um pouco menos do que o São Paulo. Então, por aí a gente consegue ver, comprovar, né, talvez esse domínio um pouco maior do São Paulo. Quando a gente vê aqui embaixo esse gráfico de domínio de jogo, a gente vê qual equipe estava dominando a partida a cada momento do jogo. E a gente vê aqui muito mais barras vermelhas do que azuis, que mostram que o São Paulo dominou mais a partida. E a gente também vê alguns pontos aqui em que o domínio foi mais intenso do São Paulo. Então, perto dos 30 minutos do primeiro tempo e também perto dos 30 minutos do segundo tempo. Né? No jogo como um todo, poucas barras azuis que mostram que o Grêmio foi muito mais dominado ao longo do jogo do que o contrário. Quando a gente olha aqui do lado direito, a gente tem algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor o comportamento das equipes e também aquilo que elas conseguiram produzir em termos de criação e finalização em gol. O São Paulo teve mais posse de bola, 58-42, e apostou um pouco, não são números muito expressivos, né, mas apostou mais em passes, né, com 458 tentativas e 82% de aproveitamento, e também bolas longas, 54 bolas longas tentadas. Pelo lado do Grêmio, todas as estatísticas aqui de passes, bolas longas e cruzamentos com números baixos aqui, né, com uma ou duas estrelinhas. Então, de fato, parece que o Grêmio não conseguiu jogar. Em termos de criação, foram 3 passes decisivos para o São Paulo e apenas um passe decisivo para o Grêmio, sendo passes decisivos aqui passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol. Em termos de expectativa de assistências, 1,84 para o São Paulo, 0,15 para o Grêmio. Um número aqui alto para o São Paulo como mandante e para o Grêmio um número super baixo aqui com 0 estrelinhas. Né? Nas duas estatísticas o Grêmio foi bem mal nessas estatísticas de criação. E só detalhando aqui, a expectativa de assistências é uma estatística que mede o desempenho das equipes em colocar os seus jogadores em condições de marcar gols. Não necessariamente o jogador marcou o gol, na verdade ele não precisa nem ter finalizado em gol para contabilizar na estatística, mas a ideia é ver mesmo se as equipes conseguiram levar a bola até regiões do campo mais favoráveis para a marcação de gols, e o São Paulo foi bem nesse quesito. Em termos de chutes a gol, 20 chutes do São Paulo, 3 do Grêmio, então um número muito maior para o lado do São Paulo. Desses 20 chutes, 4 foram bloqueados, 9 foram para fora, sendo que 3 passaram perto do gol, 4 bolas defendidas, além dos 3 gols marcados. Pelo lado do Grêmio, foi um chute bloqueado, 2 chutes defendidos e nenhum gol marcado. Em termos de chances claras, o São Paulo conseguiu 7 chances claras de gol, um número alto aqui, considerando que o São Paulo era o mandante, 0 chances claras de gol pelo lado do Grêmio. Mas só olhar a quantidade de chutes não diz muito pra gente sobre a qualidade das oportunidades criadas e nem da qualidade dos chutes em si. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que mede a qualidade das oportunidades criadas, e a gente tem a expectativa de gols pós-chute, que mede a qualidade dos chutes em si. Então, com base na qualidade das oportunidades criadas, o São Paulo tinha uma expectativa de marcar 3,06 gols nesse jogo, um número alto para o São Paulo. Pelo lado do Grêmio, a expectativa era de 0,1 gols, praticamente 0 gols. Então o Grêmio, de fato, não conseguiu jogar, não produziu chances para marcar gols na prática, né?
Quando a gente considera a qualidade das finalizações, esse número do São Paulo cai para 2,36 e o do Grêmio aumenta um pouco para 0,36. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute dá uma medida para a gente da qualidade que os atacantes conseguiram dar nas oportunidades que eles tiveram através das finalizações. Pelo lado do São Paulo, esse número foi de menos 0,70, né, o que mostra que o desempenho dos jogadores do São Paulo, dos atacantes, né, nas finalizações não foi bom. Apesar de ainda ser um número alto aqui de expectativa de gols pós-chute, né, de 2,36, essa expectativa caiu com base na qualidade das finalizações. Pelo lado do Grêmio, esse valor é positivo em 0,26, que mostra que nesses poucos chutes a gol que o Grêmio teve, os jogadores conseguiram dar mais expectativa de gols com base na qualidade dessas finalizações, mas não foi um número muito alto, né? 0,26 essa diferença. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma medida do desempenho dos goleiros na partida. Então, com base na qualidade das finalizações, a expectativa era que os jogadores do São Paulo, né, o São Paulo marcasse 2,36 gols e marcou 3 gols. Essa diferença é de menos 0,64. Então, esse número negativo relativamente alto mostra que o desempenho do goleiro do Grêmio na partida, no geral, não foi boa. Por outro lado, a expectativa com base na qualidade das finalizações era de que o Grêmio marcasse 0,36 gols e ele não marcou nenhum gol. Essa diferença de 0,36 positiva mostra que o goleiro de São Paulo foi relativamente bem. Não que seja possível tomar 0,36 gols, mas ele tomou menos gols do que o esperado. E quando a gente olha aqui para finalizar a análise, né, todas as estatísticas, desde passes decisivos até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender se a partida teve qualidade ou não, se foi uma partida interessante ou não. E a gente vê que pelo lado do Grêmio, todas as estatísticas aqui com 0 ou 1 estrela apenas, e pelo lado do São Paulo, todas as estatísticas praticamente com 4 estrelas ou mais, apenas o número de passes decisivos aqui que foi mediano com 3 estrelas. Então, a gente vê que não só pela vitória, né, por 3-0, pelos 3 gols marcados, mas o São Paulo conseguiu produzir em termos de criação e em termos de finalização com bons números, e já o Grêmio com números bem baixos em todos os quesitos. Então, se o jogo foi bom, foi muito mais pelo lado do São Paulo do que pelo lado do Grêmio, melhor ainda para o São Paulo, que venceu a partida por 3-0. Então fechamos aí mais uma análise de São Paulo 3, Grêmio 0. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário e um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!